Mudando um pouquinho de assunto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chegou em um tribunal em Tel Aviv, justamente para depor pela primeira vez no julgamento por corrupção movido contra ele. Ele é acusado, gente, de cometer suborno, fraude e também quebra de confiança e vai ter que testemunhar pelo menos 3 vezes por semana. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, volta aqui no Novo Dia para a gente entender um pouquinho mais a respeito desse depoimento de Netanyahu. Bom dia mais uma vez, Américo. Olá de novo, Renan, e a todos que nos acompanham. São os problemas jurídicos voltando aí a assombrar o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Esse é um caso que data, inclusive, da década passada. É um processo que foi aberto em 2019 para apurar essas alegações de suborno e de má conduta do primeiro-ministro israelense, que estava no comando do país na época, depois deixou e aí voltou. Netanyahu é o líder mais longevo na história de Israel, que mais tempo ficou no comando do país. Mas ele sofreu várias acusações de ter recebido presentes indevidos de bilionários de Israel, inclusive de alguns meios de comunicação que ele teria tentado ajudar para conseguir uma cobertura favorável ao governo dele na época. O Netanyahu sempre reclamou disso, sempre disse que não cometeu nenhum ato ilícito e chegou a propor reformas no poder judiciário de Israel que foram recebidas com muito ceticismo pela sociedade. Aconteceram manifestações muito fortes contra essa tentativa dele mudar o poder judiciário. Ele queria dar poder, por exemplo, para o parlamento de Israel, o Knesset, derrubar decisões judiciais. A gente vê esse tipo de crítica ao poder judiciário em muitos outros países, inclusive algumas pessoas no Brasil. A sociedade israelense considerou, obviamente, que isso era um enfraquecimento da democracia e que o poder judiciário, obviamente, tem que ser independente. Então aconteceram grandes manifestações e depois, no dia 7 de outubro do ano passado, começou a guerra com o Hamas, com aquelas atrocidades cometidas pelo grupo palestino no território israelense. Com aquilo, tanto a discussão de mudanças do judiciário como o próprio processo contra o Netanyahu ficaram esquecidos, foram colocados em segundo plano, porque a prioridade do país, obviamente, era combater o Hamas e a população de Israel se uniu nesse feito. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, neste momento, está numa posição política muito mais forte. Embora ele tenha que aparecer agora nos tribunais, tenha que se explicar sobre isso, a popularidade dele aumentou muito nos últimos meses, porque Israel conseguiu vitórias importantes ali contra o Hezbollah, contra o Hamas, enfraqueceu muito o Irã e agora teve a queda, inclusive, de um rival muito grande de Israel, o Bashar al-Assad, na Síria. Então a posição política do Netanyahu é muito mais forte neste momento. E Renan, só para lembrar, concluindo, que o Netanyahu tem outros problemas jurídicos que também são muito importantes, que lhe dão muita dor de cabeça. Um deles é a decisão do Tribunal Penal Internacional de expedir um mandado de prisão contra ele por conta de alegados crimes de guerra na faixa de Gaza. Ele não pode, por exemplo, visitar muitos países porque poderia ser preso por essas alegações. É uma situação muito parecida com aquela do presidente russo Vladimir Putin. Pois é, muito obrigado, viu, Américo Martins. Uma boa terça-feira para você por aí.